Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Louvado seja o Senhor que nos dá mais esta oportunidade para prestarmos o culto que somente a Ele é devido. Aproveitemos esse tempo, mesmo que em nossas casas, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos deixa claro acerca da presença do Senhor em nossas vidas. Por isso, temos agora, neste dia, esta rica oportunidade de adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Hoje, no tempo litúrgico, nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa, tempo que ainda refletimos acerca dos desdobramentos da ressurreição de Jesus. Fique atento a cada parte deste culto e que você tenha esta oportunidade como ímpar na sua vida para adorar ao Senhor nesta manhã. Somos convocados ao culto do Senhor por meio de sua palavra no Salmo 116, versos 1 e 2, onde diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós agora vamos ouvir o prelúdio, que será do hino 144, Segurança e Alegria. E assim, nos preparamos para o culto do Senhor. Alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. A palavra do Senhor nos convoca ao momento de contrição e desta feita leremos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Este é o tempo da nossa peregrinação. Os dias que temos vivido
certamente têm sido muito desafiadores à nossa fé. Mas ainda assim, nós temos um Deus que nos ama e cuida de nós. Um Deus que é misericordioso. Por isso, em meio aos pecados que cometemos, nós temos o privilégio de, em contrição, falar com Ele, confessarmos os nossos pecados como fruto de um sincero arrependimento e termos a certeza de que Ele, do alto dos céus, dispensa sobre nós a sua graça e o seu perdão, e assim nos dá a paz que excede todo entendimento. Oremos então silenciosamente, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Oremos, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque não ficamos rendidos às nossas culpas e pecados, porque podemos falar contigo e termos a certeza de que o Senhor nos ouve. Não apenas nos ouve, mas sonda e perscruta o nosso coração, de maneira que não há o que esconder do Senhor. Tu nos conheces. Contudo, ó Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas falhas e as nossas culpas, porque cremos que Tu és um Deus de graça e perdão. Confessamos a Ti os nossos pecados, porque carecemos da Tua paz que excede todo entendimento. Carecemos de ter a certeza de que estamos prontos para adorá-lo em espírito e em verdade e que nada pode atrapalhar esta adoração. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, daqueles que oram e confessam os seus pecados de maneira verdadeira, e dispensa sobre nós o teu perdão e a certeza de que a tua misericórdia tem nos alcançado dia após dia. E que assim, ó Pai, os nossos olhos da fé estejam sempre abertos e na caminhada da vida possamos sempre ter a certeza de que o Senhor está conosco. Esta é a oração que fazemos, gratos pela certeza de que o Senhor tem nos perdoado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23, lemos: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pecado confessado é pecado perdoado. E assim, então, nós louvamos ao Senhor, porque a sua paz e a sua alegria enchem o nosso coração. Louvemos ao Senhor. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, teu filho não temas, não temas, teu filho não temas. Quando estou pronto desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho não temas, não temas, meu filho não temas. Eu te levanto, ajudo, te fortaleço, meu filho não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não temas.
está ansioso, se for ter o que comer ou vestir, se o Senhor fecha os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, mas até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, mas até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos, não importa a circunstância, permanecerei firmado na promessa que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 36 até o verso 41. Atos, capítulo 2, do versículo 36 até o versículo 41, diz-nos assim a palavra de Deus. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É o que nos diz a palavra de Deus. Eu quero convidar você a mais uma vez pausar o vídeo e que você tenha agora este tempo de adoração ao Senhor. Faça a sua oração de adoração, reconhecendo quem Deus é e louvando aquilo que Ele tem feito em sua vida. Cada um faça a sua oração nesta manhã e adore ao Senhor em espírito e em verdade. É chegado então o tempo de refletirmos o que a palavra do Senhor nos ensina. E somos convocados a este tempo por meio do Salmo de número 116, verso 7, onde diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. A palavra do Senhor, então, assim, nos acalente e nos conduza à reflexão na palavra de Deus. Antes, ouçamos uma participação musical que tem tudo a ver com a mensagem desta manhã. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus para um profeta que foi poderoso em obras diante de Deus, de todo o povo. Aleluia! Esse Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Chegando à mesa do mundo pão, abençoou, partiu e deu
quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Diz-nos assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É o que diz a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, somos o teu povo, ovelhas do teu pastoreio, e precisamos ouvir a tua voz. Por meio do teu Santo Espírito, nos ilumina, a fim de que a tua palavra preencha o nosso coração e nós consigamos compreender a tua vontade para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, um texto muito conhecido, fala-nos sobre um evento acontecido após a ressurreição de Jesus.
O texto é carregado de sentimentos, por isso nós, de alguma maneira, conseguimos, inclusive, compreender o coração dos discípulos, destes dois homens citados, voltando para a sua cidade. A expectativa acerca da ressurreição de Jesus por parte dos discípulos era absolutamente alta. Ainda que, muitas vezes, incompreendida por parte destes mesmos discípulos. Apesar de Jesus ter falado bastante sobre o reino, apesar de Jesus ter preparado os seus discípulos para aquele duro momento, ainda assim, eles tiveram bastante dificuldades da compreensão e da abrangência do sacrifício de Jesus. O texto que lemos mostra que estes dois discípulos estão voltando para a sua cidade, uma distância de 60 estádios, algo em torno de 11 quilômetros, voltando de Jerusalém e indo a caminho de Emaús. Eles estão cabisbaixos, entristecidos, melancólicos, porque revela-nos o texto, a perspectiva deles é de que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia fosse provocar a redenção de Israel. Contudo, a redenção de Israel, conforme o texto nos relata, lá no versículo 21, a perspectiva deles é meramente uma perspectiva acerca das coisas terrenas, é uma perspectiva por conta das questões políticas. A redenção de Israel que eles esperavam é que ao terceiro dia Jesus ressuscitasse e todo aquele domínio romano sobre os judeus fosse desaparecer como numa espécie de passe de mágica. Portanto, chega o domingo e aquilo que eles esperavam não acontece. E aqui está a razão fundamental para o qual eles estão voltando para a sua cidade, ou estão a caminho de Emaús, completamente tristes, cabisbaixos, melancólicos. Eles fazem esse trajeto, um trajeto praticamente silencioso. E este silêncio melancólico é interrompido quando o texto nos revela que o próprio Jesus ressuscitado entra no caminho destes homens. E mais do que isso, diante do fato de não ter sido reconhecido por eles, Jesus então rompe o silêncio e começa a travar com eles um diálogo. A cena é bastante inusitada porque Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? E aqueles homens incrédulos, completamente absorvidos pela sua frustração, respondem: olha, mas você não sabe o que aconteceu? Você vindo também de Jerusalém, você não sabe o que aconteceu? E aí passam a narrar tudo aquilo que havia acontecido na sexta-feira. E Jesus, depois de ouvir tudo aquilo, dá uma sentença diante de todo este relato. Vocês têm dificuldades para crer. É interessante porque no relato destes discípulos no caminho de Emaús, num primeiro momento, eles falam acerca dos acontecimentos da sexta-feira, mas também falam do conhecimento de que algumas mulheres já tinham ido ao túmulo e de que outros discípulos já testemunhavam acerca da ressurreição, mas para eles o fato de não haverem visto o Cristo ressuscitado, nenhuma dessas notícias superam
as notícias da sexta-feira. É como se a sua mente, o seu coração, a sua esperança tivesse ficado presa no tempo. E a última notícia que tomava o coração e a mente desses discípulos era o fato de que Jesus havia sido morto numa cruz. As boas notícias de que ele havia ressuscitado não conseguem superar neles as más notícias da sexta-feira. E é exatamente por isso que Jesus fala: olha, vocês são tardios, são nécios, vocês têm dificuldade de crer, mas especificamente este termo, tardos de coração, é como se Jesus dissesse: olha, vocês demoram mais para acreditar. Parece que de fato estes discípulos aqui têm um problema com o tempo. Muita coisa aconteceu entre a sexta-feira e o domingo. Jesus já havia ressuscitado, eles já tinham notícia acerca da ressurreição de Jesus. Vários relatos de várias pessoas, mas o seu coração é tardio para acreditar, como diz o verso 25. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus não se refere, então, apenas ao que havia acontecido na sexta-feira. Vejam como o descompasso do tempo no coração destes discípulos parece apagar tudo o que havia sido dito antes da sexta-feira e tudo o que aconteceu depois da sexta-feira. Seus olhares, a sua fé, a sua necessidade de uma notícia conveniente aos seus anseios ficaram todas emboladas na sexta-feira. E Jesus, então, lembra aqueles homens não apenas o que ele havia falado, mas de que nele está o cumprimento de tudo aquilo que os profetas diziam. E os profetas falavam acerca da redenção de Israel. Os profetas falavam que haveria de vir um servo. Por exemplo, o profeta Isaías vai falar acerca do servo sofredor, aquele que haveria de, em silêncio, suportar todas as dores, levar consigo todas as dores, estaria com ele o castigo que traria paz a Israel. Mas tudo isso foi esquecido por aqueles homens diante dos acontecimentos da sexta-feira. Tardos de coração. Esta é a sentença de Jesus para aqueles homens que perderam o compasso do tempo, se perderam nos seus olhares acerca das coisas que estavam acontecendo. Não se atentaram para aquilo que os profetas já diziam, aquilo que o próprio Jesus dizia acerca do que haveria de acontecer e, sobretudo, de qual era a sua missão. Tardos de coração. E aí Jesus, então, como prova de graça e misericórdia, começa a falar com aqueles homens, partindo de Moisés e passando pelos profetas, mostrando que tudo aquilo que eles haviam dito culminava na sua pessoa, no seu propósito, na sua missão. De maneira que, enquanto eles caminhavam e Jesus falava, a intensidade da palavra de Jesus era tal que, quando eles chegam em determinada parte do caminho, Jesus faz que vai seguir caminhos, não fica. E Jesus, então, vai para casa com eles, e aqui temos uma cena eucarística,
onde Jesus parte o pão, abençoa, e neste momento de comunhão, pouco tempo depois, rapidamente, Jesus desaparece. E é quando Jesus desaparece que estes homens, tardos de coração, então vão dizer, olha, mas enquanto ele falava, o nosso coração não ardia. Não é qualquer pessoa que fala desse jeito. Nós sabemos quem é que falava desse jeito. Afinal de contas, eles eram discípulos de Jesus. E então, depois deles perceberem que eles tiveram esta experiência com o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, eles então percorrem 11 quilômetros de volta para Jerusalém, para se encontrarem com os 11, para ali, naquela comunidade que está sendo fundada, celebrarem a esse Jesus Cristo vivo. Eu creio que este tempo que estamos vivendo, tão desafiador a nós, de fato faz com que esse texto ganhe uma importância ímpar para a nossa reflexão. Porque corremos o risco de, tal como os discípulos de Emaús, ficarmos presos às notícias ruins. Parece que, especialmente neste nosso tempo, de tanta informação, de tanta velocidade de informação e de tanta necessidade de venda da informação, a tendência é a proliferação de notícia ruim. É fato que o mundo jaz no maligno. É fato que notícias ruins aparecem todos os dias, travestidas das mais variadas formas. Mas, apesar de toda notícia ruim, Deus está agindo. Jesus continua vivo. E nós corremos o risco de nos enquadrarmos nesta sentença que Jesus faz e dá aos seus discípulos: nécios e tardos de coração. É interessante como que o sentimento dos discípulos no caminho de Emaús é o sentimento de muitas pessoas hoje, o sentimento de frustração. E frustração porque os seus planos não haviam se concretizado. As suas esperanças que Jesus nunca havia dado a eles. Jesus nunca havia falado sobre uma vitória política. Jesus nunca havia falado sobre uma libertação sociológica, política. Jesus nunca havia falado sobre isso. Jesus estava falando sobre a verdadeira libertação, sobre a verdadeira redenção de Israel, que é muito maior do que quaisquer outros aspectos da vida terrena. Jesus estava falando de uma libertação espiritual, estava falando da libertação do pecado, estava falando de que o que aconteceu na sexta-feira era necessário para que a verdadeira libertação fosse promovida entre aqueles que foram dados como seu povo. Por isso, aqueles homens estão voltando para Emaús tristes, frustrados, porque as suas expectativas terrenas, porque as suas esperanças terrenas não se concretizaram. Quantos de nós não tínhamos projetos, planos e expectativas terrenas para este ano de 2020?
Quantos de nós não estávamos já a todo vapor, já tínhamos preparado planos e já estávamos em fase de execução, quando, por conta de uma circunstância absolutamente alheia a nós, fomos forçados a parar, a realinhar planos ou até mesmo abrir mão deles. Mas se os nossos olhos estão apenas nas notícias ruins que frustram os nossos planos terrenos, nós então estamos enquadrados ao que Jesus diz, nécios e tardos de coração. Não existe apenas o plano que temos. Não é a única realidade, a experiência terrena que vivemos. Mas para além dos nossos planos e projetos e para além da nossa vida terrena, existe um reino celestial. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se a esperança que nós temos estiver ligada apenas às coisas desta vida, essa esperança é absolutamente perdida. A nossa esperança está num Jesus Cristo vivo que venceu a morte. Por isso nós não ficamos com os acontecimentos da última semana. Por isso nós não ficamos com os acontecimentos desta pandemia. Eu não sei você, mas essa história parece que ela é atemporal. Parece que nós estamos de alguma maneira vivendo-a novamente e correndo o risco de, tal como os discípulos no caminho de Emaús, esquecermos tudo aquilo que aconteceu antes desta pandemia, esquecermos os livramentos que Deus já nos deu, a libertação que Ele já promoveu em nossas vidas. Corremos o risco de esquecer tudo isso e apenas no meio de uma crise epidêmica experimentarmos uma crise de fé em não entendermos por que isso está acontecendo, por que agora, por que com a gente, por que tanta gente. Nécios e tardos de coração é o risco que corremos em vivermos assim, desconsiderando que para além de tudo isso, Jesus Cristo está vivo, venceu a morte, obteve a vitória que nenhuma outra realidade conseguiu obter, mostrou a força que nenhuma outra realidade conseguiu mostrar. Jesus Cristo está vivo. Mais do que isso, Ele não só está vivo, não só em si cumpriu a promessa de Deus, mas Ele também está presente na nossa caminhada. E é por isso que, ainda que nós olhemos para nós e pensemos que a nossa fé anda simplesmente preocupada com números, com as últimas notícias ruins, Ele é tão gracioso e tão misericordioso que, apesar disso, Ele se põe no nosso caminho. Ainda que nós não o reconheçamos, ainda que nós não o vejamos, Ele se põe no nosso caminho. E se necessário for, Ele age para que lembremos e para que não voltemos os nossos olhares apenas nos acontecimentos da sexta-feira, para que nós não olhemos apenas para as notícias ruins que toda hora saem em todos os jornais, na internet, em todos os lugares. Ele se põe ao nosso lado e, por meio da sua palavra, faz-nos lembrar acerca de quem Deus é e o que Ele fez ao longo da história. Se nós gastássemos mais tempo lembrando, testificando acerca do que Jesus fez, e vemos isso nas Sagradas Escrituras, vemos a obra e o poder de Deus do Gênesis ao Apocalipse. É possível que o seu coração se sinta muito mais acolhido e disposto para batalhar em mais um dia
do que efetivamente ficar temeroso, embotado, confuso diante das notícias ruins que nos chegam a todo instante. Aqueles homens tiveram essa experiência com Jesus. O seu coração entrou em descompasso com o tempo de Deus. Deus havia feito muita coisa antes da sexta-feira. Fez muita coisa depois da sexta-feira. E agora Jesus vem para resgatá-los desse descompasso do tempo. E é isso que Jesus está fazendo conosco hoje também. Está nos resgatando quando o nosso coração e a nossa fé ficam descompassadas diante do que Ele está fazendo. E louvado seja Deus, porque ao passo em que temos enfrentado um tempo difícil e temos recebido e visto notícias ruins, também temos visto notícias boas. Ao passo em que sofremos porque sabemos que pessoas têm perdido as suas vidas, nós também sabemos que outras, pela força de Deus, têm conseguido se recuperar. Esse tempo está passando. Como diz o evangelista Mateus, basta a cada dia, ou basta ao dia, o seu próprio mal. Mas dia após dia, nós precisamos saber que Jesus se interpõe na nossa caminhada, caminha conosco, revela-nos a sua presença e faz com que o momento em que nós estamos juntos seja de fato este momento de comunhão, como narra o final do texto que lemos. Veja como a comunhão é preciosa. A comunhão faz, de fato, o coração arder. Jesus é reconhecido, então, nesses dias em que os discípulos a caminho de Emaús estavam frustrados e entristecidos. Jesus é reconhecido porque ele se coloca no caminho. Jesus é reconhecido porque ele traz consigo a palavra de Deus e é reconhecido também no partir do pão, ou seja, na comunhão. Esse tempo tem sido especialmente desafiador para nós porque tem nos impedido de estarmos juntos na igreja. Mas imagine você que agora, mesmo cada um de nós em nossas casas, temos a certeza de que estamos em comunhão com Deus. E essa é a igreja. Nós somos igreja por causa de Jesus Cristo ressuscitado. Nós somos irmãos uns dos outros porque Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar. Portanto, Ele é este elo perfeito que une a todos nós. É por isso que nós podemos chamar um ao outro de irmãos, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas, olhando para esse texto, a melhor perspectiva que temos é de que quem tem a proeminência da última notícia não é a morte, mas quem tem a proeminência da última notícia é Jesus. Quem tem a proeminência da última notícia não são as estatísticas do que esta pandemia está causando. Quem tem, sempre terá e nunca perderá o privilégio da última notícia é Jesus Cristo, que venceu a morte. Portanto, meu irmão, minha irmã, talvez estes dias tenham sido para vocês, para nós, o caminho de Jerusalém para Emaús. Caminho da frustração, da tristeza, por conta dos planos que
que foram desfeitos. Mas nessa manhã, tenha certeza que Jesus se interpõe ao seu caminho, que Ele traz consigo a alegria da ressurreição, que por meio da sua palavra, quando lemos este maravilhoso texto, sabemos que temos comunhão com Deus e que, mesmo estando cada um de nós em nossas casas, esta comunhão não é quebrada. Ela é apenas temporária. Esta situação é apenas temporária. Em breve, nós poderemos estar juntos novamente. Em breve, nós poderemos estar reunidos no mesmo local de adoração. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor vem nos consolando, nos acalentando e nos preparando para o caminho de volta de Emaús para Jerusalém. Se você nessa manhã, ou se até esta manhã, a sua trajetória era de Jerusalém para Emaús, que o Senhor Jesus se interponha em seu caminho, assim como Ele fez com os discípulos de Emaús. Que Ele faça o seu coração arder, que você tenha certeza da presença dEle, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. E que você tenha então o privilégio de voltar a Jerusalém, saltando de alegria, porque nenhuma outra notícia é mais importante em seu coração do que saber que Jesus está vivo, ressuscitou, a vontade de Deus se cumpriu e assim nós podemos seguir em frente. Que Ele te abençoe, que seja o seu coração moldado e transformado pela palavra dEle, para que mesmo em meio a dias de notícias ruins, seu coração esteja firme no Senhor para atravessarmos esse tempo. O Senhor está vivo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque por meio da Tua palavra o nosso coração é exortado, o nosso coração é alcançado e acalentado. Nós temos vivido dias realmente difíceis, onde tantas notícias e tantas palavras tentam trazer a nós medo, frustração, tristeza. Mas nós pedimos, ó Pai, a certeza da Tua presença em nossa caminhada, dando-nos certeza de que o Senhor está conosco, dando-nos a alegria do caminho de Emaús para Jerusalém. Por isso nós pedimos a Deus que a nossa fé seja aumentada, que a nossa disposição em crer no Senhor seja muito maior do que a disposição de olharmos para as notícias desse mundo. Que a nossa fé esteja única e exclusivamente calcada em Ti, e que assim nós sigamos para a glória do Teu nome. Pedimos-nos, ó Deus, que o Senhor preencha os nossos corações com a alegria que vem dos céus e nos ensine a caminhar em meio a dias difíceis. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos nos encaminhando para o término desta nossa celebração nesta manhã. E a palavra do Senhor no Salmo 116, verso 12 e 13, nos diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Nós vamos, antes de terminarmos a nossa celebração nesta manhã, ter ainda mais uma vez um momento de gratidão. Gratidão por aqueles que aniversariam ao longo da semana. Gratidão pelas bênçãos de Deus em nossas vidas, mesmo em meio a esses dias difíceis. Gratidão sempre pela salvação em Cristo Jesus. E tantos outros motivos que naturalmente
temos de gratidão. Eu quero sugerir então a você que, mais uma vez, pause o vídeo e, se você estiver em família, compartilhe os momentos de gratidão, compartilhe os motivos de gratidão que o Senhor tem dado a você, tem feito perceber no seu dia a dia. Aproveite esse tempo para pedidos de oração. Após um momento de oração silenciosa, nós então teremos uma oração audível. Então pause o vídeo, compartilhe aí os seus pedidos de oração, compartilhe também os seus motivos de gratidão. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e temos visto dia após dia a Tua vontade e a Tua bondade sendo estabelecida em nossas vidas. Louvamos o Teu nome porque queridos irmãos têm celebrado mais um ano de vida, porque a Tua graça tem sido abundante sobre a vida daqueles que são Teus, ó Pai. Por isso, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor renove sobre eles a tua bênção, dando, sobretudo, paz, alegria e muita saúde. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado e aproveitamos este tempo em que estamos reunidos, cada um em nossos lares, para pedir e clamar mais uma vez ao Senhor por este momento difícil que o mundo todo está atravessando, em especial o nosso país. Queremos pedir a Deus por esta situação de pandemia, continuamos a clamar ao Senhor na busca de uma solução, de uma vacina, de um remédio, e pedimos também a Deus pelas famílias que têm sofrido por conta do coronavírus. Tantas vidas, ó Deus, que têm sido ceifadas, trazendo luto para os seus familiares. Que a esperança da ressurreição encontre estes corações, a fim de que eles reconheçam ao Senhor como o único e suficiente Salvador e tenham esperança para além desta terra, para além desta vida. Ser com os médicos, ó Deus, enfermeiros e todos aqueles que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E também pedimos ao Pai, mais uma vez, pela liderança do país, do Estado, da cidade. Pedimos por todos. Ó Deus, pedimos que se estabeleça a Tua justiça no nosso país. Esta é a oração que fazemos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos terminando a nossa celebração nesta manhã. Esperamos que tenha sido um tempo muito especial para você e para a sua família. Continuamos com saudades e continuamos pedindo a Deus que este tempo seja abreviado para, tão logo sendo possível, nós estejamos juntos na casa do Senhor, no culto público de adoração ao seu santo nome. Quero deixar com você uma palavra de encorajamento que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Recebei, pois, a bênção. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer, e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.
Fiquem agora com o pós-lúdio no hino 154, Segurança e Paz. E assim nós nos despedimos nesta semana, pedindo que o Senhor nos guarde para que na próxima semana nos reencontremos novamente. Um grande abraço, Deus te abençoe.